Olá, tudo bem com você? Que prazer ter você aqui. Eu me chamo Igor. Seja bem-vindo aí ao canal Você é Meu Alvo. Canal que, é claro, tem como intuito o estudo da Bíblia Sagrada. Como vocês puderam ver no título aí, é o perigo da incredulidade. Dessa vez eu preferi trazer um vídeo diferente para vocês. Eu não vou estar gravando, pelo contrário, eu trouxe uma pregação que eu preguei lá na igreja e eu cortei esse vídeo para deixar de forma mais precisa para que vocês possam entender. Nessa pregação eu contei meu testemunho da minha vida, uma fase que eu passei muito difícil. E cortei algumas partes, deixei mais cortadinhas para que vocês possam ver e ser abençoados. Eu tenho certeza que Deus vai falar com cada coração de modo individual. Então, tira essa timidez de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da pregação, de que região vocês estão falando. E simbora, né? Se vocês também querem que eu traga um vídeo relacionado ao estudo da Bíblia, um tema teológico, de alguma dúvida acerca das Escrituras, podem comentar aqui embaixo que estarei aí gravando, estudando, para que eu possa passar para vocês. Olha, eu não sei vocês, mas eu só sei que eu vou fazer minha pipoquinha para assistir esse vídeo agora. Fui! Boa tarde, culto jovem. Rapaz, que incrível, né? Aqui eu só vejo pessoa jovem. Eu não consigo ver uma pessoa velha aqui. E se alguém disse que você tá velho, tá mentindo para você, viu? E sabe por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, para Jesus não tem essa de velho não, só tem novo aqui em Jesus Cristo. Bom, para mim é uma honra estar aqui passando a mensagem do Senhor, né? Eu quero falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante relatar antes de começar a mensagem, que é um texto bíblico. E esse texto bíblico ele diz assim: que Deus, ele é espírito. Então importa que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, nesse momento eu peço que você se desconecte de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que vai atrapalhar você e se conecte agora com algo que é espiritual. Eu tenho plena certeza de que Deus vai falar o coração de cada um aqui de modo individual, em nome de Jesus, né? Quando eu recebi o chamado de pregar, eu lembrei de uma mensagem de um pregador metodista, de o fundador da igreja metodista, chamado John Wesley. E que John Wesley, ele disse em sua mensagem: todo homem deve estar preparado ou para morrer ou para pregar. E é por isso que eu estou aqui em cima, porque eu tenho a certeza que Deus irá me capacitar nessa mensagem aqui, em nome de Jesus, né? Bom, o tema da mensagem que eu vim trazer aqui é: onde está Deus? Né? É uma dúvida que tantas pessoas no mundo têm, sejam cristãos ou não cristãos. Os tópicos que eu vim trazer aqui da mensagem é sobre incredulidade e sobre como Deus é conosco. E quando a gente fala aí sobre incredulidade, a gente já lembra de quem como referência? É claro que um povo, que é o povo de Israel, né? Infelizmente, né? O povo que deveria ser uma referência para suas nações vizinhas, infelizmente foi motivo de vergonha, às vezes, para aquelas nações e para o próprio Deus. Bom, e nesse pensamento, eu peço que você, por favor, pegue sua Bíblia e abra aí, por favor, em Êxodo, né? O segundo livro escrito por Moisés, que é Êxodo, capítulo 6, e vamos ler aí do verso 5 ao 8. O Senhor, ele disse assim, no verso 5: eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrar-os da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Se você observar de modo minucioso, com atenção à Bíblia, você vai perceber aqui um Deus presente. Um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que tem o prazer de ajudar o seu povo, de sentir a dor do seu povo e estar perto do seu povo para livrá-lo, né? Cavando mais um pouquinho as Escrituras, a gente percebe aí a história do povo de Israel. Um povo que estava escravizado e sob a tutela do Egito. Até que Deus ele resolve fazer algo. Não, peraí. Este aqui é o meu povo, o povo que eu separei, o povo que eu tornei santo. Eu vou botar um ponto. Eu vou acentuar essa história. Eu vou libertar esse povo. E aí, Deus faz o quê?
ele levanta o segundo homem mais manso do mundo, Moisés, porque o primeiro é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a gente sabe que a trajetória de Moisés para ser orientador, né, e tutor aí do povo de Israel não foi fácil. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia, para frente, para o lado, você vai notar aí que o povo de Israel era um povo obstinado. O povo de Israel era um povo rebelde, era um povo incrédulo, né? Deus deu vários livramentos, fez eles ficarem isentos das pragas, mas mesmo assim o povo constantemente estava murmurando, constantemente estava ali blasfemando do nome do Senhor, né? Até mesmo na travessia do Mar Vermelho, o povo estava em uma fé instável, ou seja, ao mesmo tempo que o povo cria, ao mesmo tempo o povo estava aqui descrendo, né, de um Deus que se fez presente. E foi assim durante aí um bom tempo, né, na caminhada desse povo, ao ponto deles passarem aí 40 anos caminhando no deserto. Eu creio aqui que essa caminhada que Deus fez com que esse povo passasse no deserto foi uma escola acadêmica para esse povo. Foi uma faculdade, foi uma escola para transformar Israel de um metal bruto para um metal polido, para brilhar por ele. Deus permitiu que o povo de Israel andasse por aquele deserto para poldá-los, para fazer deles uma nação santa, eleita e justa, para tirar daquele povo toda a incredulidade, toda a rebeldia. Não é isso? E trazendo para o nosso tempo, né, a irmã White, ela destaca que nós somos o Israel contemporâneo, né? Somos o Israel atual, né? O engraçado é que eu fiquei pensando aí quando estava fazendo esse sermão aqui, a gente gosta muito de julgar, né, de criticar as ações e as intenções do povo de Israel. A gente gosta muito de criticar as ações e as intenções dos personagens bíblicos. Mas se a gente parar para notar, a gente pratica pior ou até mesmo as mesmas coisas que o povo de Israel. Todos estamos debaixo da sentença do pecado. E foi assim durante um bom tempo da minha vida, né? Eu estava escravizado nos meus vícios, mesmo sendo um membro batizado da igreja, né? Eu estava ali escravizado na minha caminhada, na iniquidade, no pecado. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz em sua carta, se não me engano, aos Romanos, né, que o salário do pecado é o quê? A morte. Se não é a morte física, será a morte espiritual. E foi assim comigo. Eu me senti ali morto espiritualmente. E todo pecado, obviamente, ele tem o quê? A sua consequência. Não tem como a gente fugir disso. O pecado, ele é um item caro, ou até mesmo pobre, mas quando a gente compra, quando a gente pega esse banquete, ele tem vários itens no seu pacote. E eu tive ali a minha consequência dos meus vícios, do meu pecado. Eu me lembro até hoje, eu estava ali afundado num poço, e quando a gente está num poço, o único lugar que a gente pode olhar é para cima. E eu me lembro ali que eu estava desesperado, olhando para cima naquele poço, querendo, como posso falar essa palavra aqui, ansiosamente ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para me dizer. E eu me lembro ali que eu estava encostado na estante do meu quarto, né? E eu olhava para cima e eu falava, meu Deus, por favor, fale comigo. Por favor, me traga restauração. E eu pegava a Bíblia desesperadamente para tentar ouvir a voz de Deus. Eu orava para que Deus tirasse aquela dor de mim, mas eu não ouvia nada. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus, porque eu estava distante dele. E aquilo me fez passar por uma lição da minha vida muito complicada, um momento da minha vida muito complicada. Porque ao invés de ouvir a voz de Deus, eu acabei ouvindo outra voz, a voz do inimigo, a voz da incredulidade. E eu me lembro que quando eu estava ali encostado na minha estante, veio algo na minha cabeça. Algo que eu desejaria que fosse a voz de Deus, na verdade. Mas na verdade veio a voz da incredulidade. E essa voz dizia assim para mim, onde está o seu Deus? Eu vou ser sincero com vocês. Aquele momento, eu não sabia o que fazer. Não foi difícil eu resistir àquilo ali. Foi fácil. Na verdade, foi fácil eu aceitar aquela sugestão da minha iniquidade. Porque até então eu estava afundado, estava fraco. Então a tendência de aceitar o que aquela voz dizia para mim era fácil. E ali eu percorri durante um bom tempo da minha vida duvidando de Deus. Eu sabia das bênçãos que o Senhor, das experiências que o Senhor fez na minha vida. Eu sabia dos livramentos que Ele me deu.
Eu sabia de onde Ele me tirou. Eu sabia o que Ele fez e o que Ele tem para mim, mas mesmo assim, eu fui como o povo de Israel, vendo Deus agir, mas escolhi, infelizmente, duvidar. Parece ser irônico, né? Uma pessoa que tem experiências com Deus e mesmo assim cair da firme plataforma da fé. Mas isso nos prova como somos vulneráveis ao pecado. Descrevendo isso aqui para vocês, aquele sentimento de duvidar de Deus era um sentimento que trazia angústia à minha alma, né? Era um sentimento que me travava, né? Me travava para tudo, em todos os ministérios que Deus tinha me colocado aqui dentro. Pense comigo aí. Imagine você, que já provou a fé, que Deus honrou você, agora duvidando de Deus, né? E você tentando fazer a obra de Deus, mesmo duvidando dele. Não dá. É algo que vai travar você. Porque como você vai falar de um Jesus que cura, se você duvida dele? Como você vai falar de um Jesus que liberta, se você duvida dele? E eu estava nesse estágio da minha vida, duvidando do meu Deus. Até mesmo para evangelizar, eu não conseguia. Por quê? Como é que eu vou falar para pessoas de libertação, sendo que eu preciso? Como é que eu vou falar de cura para pessoas se nem eu tenho fé para curar essa pessoa? Então, para mim, não tinha lógica, não tinha como eu usar hipocrisia, não tinha como viver de fachada, né? E o engraçado é que só existia duas coisas que me consolavam, né? No meio dessa incredulidade. Só existia duas coisas que confrontavam a minha incredulidade. E essas duas coisas que confrontavam a minha incredulidade era o que Paulo escreveu em sua carta, que o justo, ele vive pela fé. Eu entendi profundamente o que Paulo quer dizer com isso. O justo, ele vive pelo que ele não vê. E somente aquilo trazia paz à minha alma, pelo menos um pouco, né? E eu entendi o lado de Paulo, eu fui empático, eu entendi o lado que Paulo quis descrever escrevendo esse verso. Paulo, ele tinha esperança de que Jesus ia voltar. Paulo, ele não viu o pão multiplicar. Paulo, ele não viu o povo de Israel peregrinando no deserto, um mar sendo aberto, mas mesmo assim, Paulo, ele escolheu crer, ele escolheu viver pela fé. E a segunda coisa que confrontava era a minha fé, eu me lembro até hoje, é que quando eu chegava na varanda da minha casa, né, minha casa é um prédio e tem uma varanda, né, e nessa varanda dava para ver ali à noite muitas estrelas no céu, né, dava para ver no dia o céu claro, as nuvens, e eu observava aquilo, eu olhava para o céu, não tinha como não lembrar de Deus, porque o universo é tão complexo, ele é tão detalhado, ele é tão perfeito, que confrontava a minha incredulidade. Na minha concepção, o caos, ele não gera ordem. Para mim, se você pegar uma granada, uma bomba, e você jogar sobre o piso dessa igreja, não vai gerar uma escultura. Para mim, o Big Bang não tem lógica. Para mim, existe um relojoeiro, existe um arquiteto que fez todo o universo. Então, isso confrontava muito a mim. Não é possível. Eu estou duvidando de Deus, mas é impossível que todos os órgãos vitais que eu tenho no corpo tenham sido formados do nada, de uma explosão cósmica. Não. Existe um Deus que ele projetou tudo isso aqui. Não é possível que o ser humano tenha toda essa inteligência e tenha sido formado de uma explosão cósmica. Existe um Deus, e aquilo confrontava muito a mim, né? Até que certo dia, na verdade, antes disso acontecer, eu tinha conversado com Deus, mesmo com o coração em conflito, né? Eu sentia que tinha um grande conflito no meu coração, essa é a verdade, era uma rebelião, né? Entre crer e não crer, né? Mas mesmo eu com a fé vacilante, mesmo eu duvidando de Deus, duvidando da existência dele, por ele não ter me respondido, né, me sentindo sozinho, eu fui até Jesus, né, e conversei com ele, pedindo para que ele tirasse aquilo de mim. E quem diria que esse Jesus que está no santuário celestial, ele me responderia, né, deu até uma emoção, ele me responderia. Certo dia, um irmão meu da igreja, né, um grande amigo que eu tenho, ele me chamou para o evangelismo ali no bairro de Cosme de Farias, né? A resposta já era automática. Claro que eu não ia. Já estava com a resposta automática na cabeça. Eu não vou, amigo. Eu não vou. Olha para mim. Quando eu estou mal, eu gosto que a pessoa ela seja empática, ela entenda meu lado. E naquele momento ele não entendeu. Ele me confrontou. Ele falou, cara, você tem que ir. E ele insistiu tanto para que eu fizesse aquele evangelismo que eu acabei cedendo. Eu acabei indo.
E nesse evangelismo, o incrível era que, mesmo eu daquele jeito, eu via ali o sorriso daquelas pessoas recebendo um simples panfleto desenhado, com versículos embaixo, e as pessoas saíam satisfeitas, as pessoas saíam alegres com aqueles panfletos, de saber que tem um Deus que liberta, um Deus que traz cura, um Deus que traz alegria à alma delas. Era incrível ver aquilo, mas aquilo para mim ainda era insuficiente. Eu queria provar a fé que essas pessoas têm. Eu queria ter uma experiência que essas pessoas têm. Eu queria entender como é que as pessoas creem, cara. E eu me lembro que muitas vezes eu estava aqui no culto, né? E eu ficava observando algumas pessoas, muitas em devoção aqui na igreja, fechava os olhos, entrava em contato com Deus. E eu ficava questionando aquilo ali no meu coração, né? Eu cheguei até questionar a fé de muitos irmãos aqui na igreja, né? E muitos não tiveram ali uma resposta para me dar satisfatória para quebrar minha incredulidade. Pesquisei no Google, tentei buscar no YouTube, cara, não adiantou nada. Aquilo não alimentou o que eu estava precisando, o que eu estava com fome. E nesse evangelismo, o incrível que aconteceu é que quando eu estava voltando para a igreja, né? Quando eu estava caminhando no final desse evangelismo, eu vi 2 homens. E esses 2 homens, um estava sentado em frente à fachada da igreja, fumando, já era um senhor de idade, e o outro estava do lado dele, conversando com ele. Eu falei, não, eu não vou falar com esses caras. Eu não vou nem falar com eles, não vou nem dar uma boa noite, porque já não estou num dia bom, já não estou a fim de falar com ninguém, só sei que eu vou passar aqui, no que der, deu aí dentro da igreja. Mas parece que Deus tinha um traçado diferente para a minha vida, né? Cristo, na verdade, você quer ir para a direita, mas às vezes Deus te manda para a esquerda. Você quer ir para um lugar, mas Deus quer que você vá para outro lugar e contra a vontade de Deus você não tem como resistir. E a gente vê isso como espelho da vida de Jonas, não é isso? Não temos como fugir de um Deus onipotente, onipresente. Então, naquele momento que eu vi aqueles homens sentados na igreja, eu senti algo me travar. Eu não entendi o que era aquilo. Só sei que eu senti algo me travar, mandando eu dar meia volta, vou ver. E eu dei aquela meia volta. E, se eu não me engano, naquele dia, eu só tinha 2 papéis de evangelismo. Para você ter uma ideia, se era algo de Deus ou não era. E naquele momento, todos os carros estavam estacionados, todos em lugares diferentes. E só o lugar onde aqueles homens estavam sentados, que era aqui na frente, estava vazio. Parece que Deus tinha projetado tudo aquilo ali para me abater. Para dizer, filho, está na hora de você parar com essa palhaçada, de parar de escrever em mim. Está na hora de eu te levantar e você ser uma ferramenta para levantar a fé de algumas pessoas. E ali, eu, com a fé vacilante, fraco, abatido, fui obedecer a voz de Deus, né? Só poderia ser algo sobrenatural para ter me parado naquele momento. Algo na minha cabeça dizendo para eu voltar, eu não entendi. E, sinceramente, muitos cristãos passariam, assim como eu, de largo daqueles homens, por, primeiro, estavam fumando, segundo, era viciado em bebida, então a tendência era passar de largo ali, mas algo me travou. Jesus, quando Ele quer salvar alguém, Ele não tem fronteiras. Jesus, na verdade, Ele quebra as fronteiras étnicas, e foi assim com os samaritanos também. Então, quando eu entreguei o panfleto para aquele homem que estava fumando um cigarro, e para aquele outro homem que estava do lado dele, eu comecei a falar da palavra para ele, naquilo que eu entendia, que eu tinha conhecimento, ao qual a igreja havia me ensinado. Mas só que aí, essa abordagem que eu sofri foi diferente. Esse evangelismo foi mais impactante, né? Meu amigo havia entrado para a igreja e o cara, ele começou a pregar para mim. Eu não entendi nada. E ao invés de eu pregar para ele, ele começou a pregar para mim. Aquilo ali me cativou. Eu falei, não, eu tenho que ficar ouvindo o que esse homem tem a dizer para mim. E ele falava da Bíblia de uma forma tão esperançosa, mesmo escravizado no cigarro, mesmo escravizado na bebida, aquele homem continuava a falar de Jesus para mim. E aquilo me cativou de tal forma que eu só senti vontade de sentar do lado daquele homem. E quando eu sentei do lado dele, ele começou a contar a história dele para mim, com muitas lágrimas nos olhos. O rosto daquele homem estava banhado de lágrimas. E ele contava para mim que tal coisa tinha acontecido, e ele havia me relatado do parente dele que havia morrido, e após o parente dele haver morrido, ele amaldiçoou Deus, mas ele tinha fé de que esse Deus estava cuidando dele.
E eu observava esse homem gesticulando, né? Ele movia a mão para um lado, ele movia a mão para o outro. E nessa de ele está movendo a mão, eu observei na mão dele um furo. E a mão daquele homem estava furada de uma forma tão profunda. E ele me relatou que era catador de latinha. E aquele homem com todo sujo, com a roupa toda suja também, perdeu um ente querido, amaldiçoou Deus. Mas mesmo assim, nesse confronto todo, dessa trajetória toda que esse homem passou, ele me relatou que não deixou de crer em Deus. Aquilo ali foi um tapa na minha cara. Falei, cara, olha a minha vida. Eu estou passando por um momento que para mim eu acho difícil, mas na verdade existem pessoas que estão passando por um momento mais difíceis do que eu e não está deixando de crer. E aquele homem chorando ali, eu fiquei até sem reação, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu saía dali, porque eu estava numa confusão de sentimentos. Eu não sabia se eu saía dali, eu não sabia se eu continuava ouvindo o que aquele homem tinha a dizer, ou se eu consolava aquele homem. Então eu optei por as duas primeiras opções. Na verdade, algumas opções, que foi consolá-lo e aconselhá-lo, né? E foi então que, quando aquele homem, ele acabou de pregar para mim, de falar todas aquelas palavras esperançosas para mim, aquele homem, ele levantou, né, que ele estava trabalhando aqui, estava carregando alguns materiais. Aquele homem, ele levantou e falou uma coisa que, sinceramente, já faz muito tempo que isso aconteceu. Mas eu não consigo esquecer o que aquele homem falou. Ele levantou, ele olhou fixamente para mim. Sabe quando aquela pessoa olha, encara você com aquele olhar de que quer falar algo sério para você? Foi o que aquele homem falou, fez. Ele olhou fixamente para o meu rosto e ele falou assim: eu não tive tempo nem de preparar o meu coração para receber o que aquele homem ia falar. E ele só largou. Eu vou falar uma coisa para você, que quando você for deitar, que quando você for dormir, você vai se lembrar. Eu falei, não, eu tenho que preparar meu coração para receber o que esse homem vai falar. Eu não tive nem tempo, já recebi a bomba. Deus, Ele é com você. Deus, Ele é contigo. Aquilo ali era suficiente para acabar com todas as fronteiras da minha incredulidade. A partir daquele momento eu nunca mais duvidei de Deus. Para vocês terem uma ideia, foi algo que me trouxe tanta paz que até hoje eu não consigo esquecer. Todos os dias, quando eu vou dormir, eu lembro daquele homem. Eu lembro do que ele falou para mim, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava num momento em que estava perto de abandonar essa igreja aqui. E o diabo estava detonando meu consciente com palavras de incredulidade. Eu sentava naquele banco da igreja, eu chegava a me questionar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa igreja? Olha o meu coração como está. Eu não consigo nem estar aqui mais para te adorar. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aí Deus vai e levanta um homem que ninguém dá nada para dizer que Deus é comigo. E a partir daquele momento, como eu recitei, nunca mais eu duvidei de Deus. Muito de nós, quando quer ouvir a voz de Deus, a gente entra em um estado de desespero. A gente pega essa Bíblia, começa a folhear de uma forma frenética, querendo que Deus fale conosco. Tem irmãos que pega a Bíblia e começa a abrir assim para ver, Deus vai falar comigo aqui, mas na verdade Deus não fala assim às vezes. Não espere que Deus fale com você descendo de uma nuvem no céu. Não espere que Deus envie um profeta do outro lado de lá para falar com você. Entenda, Deus é um Deus presente. Ele está a todo momento falando com a humanidade. É a humanidade que não percebe por estar distante dele. Essa é a verdade. E não espere Deus falar de uma forma miraculosa com você, porque às vezes Ele não vai falar. Às vezes Deus vai falar com você nas pequeninas coisas, com uma formiga andando, caçando o seu alimento, com a estrela passando na constelação do céu, com uma criança, com um irmão louvando, com um irmão pregando. Deus, Ele fala dessas coisas simples, porque o nosso Deus, Ele é simples. Talvez muitos aqui dentro da igreja estejam, talvez não no estágio que eu estava, mas talvez muitos aqui estejam com um pouquinho do recurso que eu estava anteriormente, com um pouco de incredulidade no coração. Talvez você esteja aqui sentado nessa cadeira, você que está assistindo no YouTube, esteja aí pensando, caramba, onde é que está Deus? Tem tantas pessoas sofrendo na UTI. Será que Deus está enxergando o meu sofrimento? Né? Como o povo de Israel,
sempre duvidando, sempre oscilando entre crer e não crer, será que Deus está vendo o que eu estou passando, essa escravidão que eu estou passando? E a resposta que eu tenho a dar para você é, sim, Deus está vendo os seus passos. Deus está te observando. Deus está vendo a sua dor. Não pense que Ele não está vendo, Ele está vendo sim a sua dor. A questão é que a gente se distancia muito do Criador. E por distanciar de Deus, a gente não consegue sentir o zelo. A gente não consegue sentir o cuidado. A gente não consegue ouvir a voz dEle nitidamente. Eu vou fazer você ter uma reflexão agora. Se eu chamar o seu nome com você a 1 quilômetro de distância de mim, você vai conseguir me ouvir? Claro que não. Para que você consiga ouvir a minha voz, você precisa se aproximar de mim. E Deus, como um ser pessoal, um ser que tem sentimentos, é a mesma coisa. Para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa sentir o cuidado dEle por você, você precisa se aproximar dEle, para que você possa observá-lo, Ele falando com você de forma nítida, né? Mas talvez você esteja com um estágio tão grave de espiritualidade que você diga para mim assim, seu consciente, ou talvez seu consciente esteja indagando, tá bom, eu sei que existe um Deus, e sei por muitas pregações que Deus está comigo, mas qual a prova concreta de que Deus está comigo? Qual a prova concreta de que Deus está cuidando de mim, de que Deus está observando meus passos? Me responda, e eu responderei para você. Às vezes, na humanidade, desde o Éden, Deus, Ele sempre levantou pessoas para falar com o ser humano. Deus, Ele sempre se manifesta para o ser humano por intermédio de pessoas consagradas. Deus, quando Ele quer realizar uma obra, Ele sempre levanta alguém, né? Não pense que Deus te abandonou, pelo contrário, eu tenho certeza que Ele vai levantar alguém. E foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel achava que estava perdido, achava que ia ficar sobre a tutela do Egito por anos e mais anos e nem ia sair daquilo ali nunca, ia ficar naquele ciclo vicioso de escravidão. Mas na verdade, Deus fez o quê? Respondeu àquele povo, fazendo o quê? Levantando Moisés, um homem pecador, um homem que seu ministério começou duvidando, mas quando Deus chama, Ele capacita, e capacitou aquele povo assim, e capacitou Moisés assim, um orientador. E dando prosseguimento, levantou mais quem? Josué. E muitos profetas na humanidade, para que eles se lembrassem de que existe um Deus que vê, de que existe um Deus que ouve, de que existe um Deus que sente. Sempre Deus vai mostrar para você que está cuidando de você, através de pessoas. Para encerrar minha mensagem, a filosofia deísta, ela acredita que Deus criou o mundo, porém deixou o mundo à deriva, mas é o contrário. Eu creio que Deus não deixou o mundo à deriva. Pelo contrário, existe um Deus que criou o mundo e está observando de forma minuciosa, com atenção, de forma individual, a espiritualidade e a intenção de cada coração aqui presente. Eu não sou nenhum profeta, mas eu tenho certeza que ainda nesse mês e no percurso desse ano, Deus vai levantar pessoas para trazer alegria para você. Deus vai trazer pessoas para trazer mantimento, para te abençoar em sua casa. Deus vai levantar pessoas para trazer e restaurar a sua fé. Deus vai mostrar o amor dele por você através de pessoas. E se você crer nisso, eu peço que você, por favor, se levante para que a gente possa fazer uma oração.